Bom dia a todos. Primeiro gostaria de agradecer muito a presença de vocês para debater um assunto que para muitos não é muito agradável, né? Que é monarquia. E mais com a especialidade que eu coloquei, que é parapatologia, que ainda é menos agradável de encarar, certo? Eu vou passar aqui o primeiro slide. Meu nome é Laura Sánchez, sou professora aqui do CAEG, da Conscienciologia. Eu estou na Conscienciologia desde o ano 97. Comecei em Barcelona, que é a minha terra, onde eu nasci, na Catalunha, na Espanha. E é aí que eu conheci a Conscienciologia e depois de uns quantos anos eu vim parar aqui, já faz quase 12 anos que estou aqui em Foz do Iguaçu, morando. E a minha especialidade de estudo é História, Memória e Monarquia, certo? Sim, meu mestrado está já terminando em Memória e História. Agora vai ser a minha defesa, próximo mês, né? E já estou entrando no doutorado na mesma linha que é Memória e História. Tá? Dentro da minha linha de pesquisa, eu tento sempre levantar patrimônios culturais e aqueles historiadores ou aqueles intelectuais que foram esquecidos no tempo. Né? Eu escrevi um livro sobre o Lastanosa, que o professor Valdo Vieira me pediu para pesquisar e escrever esse livro. E no meu mestrado continuei com a Nícia Floresta, que é uma brasileira que também foi muito esquecida aqui no Brasil, que foi uma mulher intelectual e a primeira a defender os direitos das mulheres à intelectualidade. E agora vou defender no meu doutorado o patrimônio histórico do Bertoni. Tá? E vou fazer um estudo comparativo entre o Museu Bertoni aqui no Paraguai e o Museu Bertoni na Suíça. Então vou viajar para a Suíça, se tudo der certo, e vou fazer esse paralelismo entre os dois museus. Então a minha linha sempre vai encarada a esse processo de levantar, exumar essas consciências, né, que foram um pouco esquecidas ou apagadas, né, da história e da memória do intrafísico e do extrafísico também. E a minha especialidade, mais concretamente dentro da conscienciologia, onde eu estou mais mergulhada, é o processo da monarquia, do temperamento monárquico, da monarquia e do nosso passado dentro da monarquia. E eu agora quero explicar um pouco mais aprofundado o porquê que eu escolhi, ou porquê que eu fui escolhida para trabalhar este assunto, que foi mais porque que eu fui escolhida, na verdade, né? Então, vou passar aqui, acho que aqui eu passei demais. Aqui, na pesquisa. Eu vou aqui acompanhar os slides, porque aí eu não estou conseguindo ler. Então, a necessidade desta minha pesquisa surgiu a partir de mim mesma, né? Eu coloco aqui da própria autora, porque estes slides, esta escrita, é parte de um artigo que eu estou escrevendo, na verdade não, de um artigo não, de um capítulo de um livro que está sendo escrito sobre monarquia e que vai ser uma antologia. Ele já tem 22 autores. Aqui tem alguns deles, né? Tem o Pedro, tem a Patrícia, tem alguns deles. Então, por isso que está escrito assim. Então, de entender esse processo da monarquia como regime político e como um período da história onde eu me vi inserida durante várias vidas passadas e que marcaram a minha raiz temperamental. Todo mundo sabe aqui o que é a raiz do temperamento, né? O que marca mais profundamente o nosso temperamento. Aí alguém pode estar falando, mas como é que você sabe que você teve vidas passadas na monarquia? Bom, eu sei de várias formas, mas a primeira vez que eu fiquei sabendo das minhas vidas passadas na monarquia foi o professor Valdo que me apontou. Tá? Então não tive muita saída, né? Eu acompanhava o professor Valdo como coordenadora das tertúlias, foi praticamente durante 4 anos que eu realizei esse voluntariado. Comecei com ele a trabalhar quando as tertúlias eram ainda no Salão Verde, lá no refeitório que vocês conhecem hoje, e eu tive a grande oportunidade, posso até dizer oportunidade quase da minha vida,
de convivir com o professor Valdo praticamente diariamente, se não diariamente, porque as tertúlias eram de segunda a segunda, durante 3 ou 4 horas, desde que começava o horário do seu almoço até que terminava a tertúlia. E então a gente conversava bastante, enquanto que ele almoçava e tal. E um dia ele me falou, brincando, entre aspas, né, que eu era da monarquia. Eu levei um grande impacto, não acreditei, falei que aquilo era uma besteira, que ele não sabia nada da minha vida, papapá, né? Que isso era impossível, porque a minha vida tinha sido muito sofrida, enfim. E com o tempo eu fui descobrindo que isso realmente tinha muito sentido e fazia muito sentido. Sobretudo por quê? Porque a partir da minha pesquisa de biografias e de cenários... Eu segui um método de pesquisa, tá? Utilizado para começar essa minha pesquisa. Eu demorei vários anos, né? Na verdade, eu comecei essa pesquisa no 2005 e a primeira minha fonte foi bibliografia. Eu comecei a ler bastante livro, a olhar bastante filme, né? E essa foi a minha principal metodologia. E eu escolhi como especialidade dentro da conscienciologia, escolhi a parahistoriografia, para poder encaminhar conscienciolicamente, desculpem, a palavra não saiu agora, a pesquisa. A parahistoriografia, ela é uma especialidade da conscienciologia que estuda do ponto de vista multidimensional a teoria da história, sendo um campo de estudo e de reflexão sobre a produção da escrita da história. Ou seja, se eu pegar só a história para estudar a monarquia, eu não vou poder ir além de fato multidimensional, certo? Mas se eu pegar a parahistoriografia, eu vou poder estudar, por exemplo, períodos intermissivos, e vai ficar muito mais abrangente essa pesquisa. Então, por exemplo, se eu pegar um período da história, vamos supor um período na França, por exemplo, o período da construção do Palácio de Versalhes, vou estudar todo sobre aquela época na monarquia. Dentro da história, eu vou saber todo sobre aquela construção, todo certo. Mas se eu pegar a parahistoriografia, eu também vou saber, por exemplo, ou posso deduzir de alguma forma, por exemplo, extrafisicamente, como influenciou a construção do Palácio de Versalhes no extrafísico, nas consciências, nas consciências. Então, vou levar isso para outro nível, certo? Outro exemplo, por exemplo, no momento que eu estou estudando uma biografia, vamos supor, eu vou estudar a biografia da Joana Louca, certo? Quando eu estou estudando a biografia da Joana Louca, eu posso ter, por exemplo, señaléticas, energéticas, durante esse estudo. Por exemplo, eu estou estudando um momento em que a Joana Louca, falando simples, pira, tem um surto de ciúme, e ela vai e ataca a amante do seu marido. E vamos supor que nessa hora que eu estou lendo aquele trecho do livro, eu tenho uma repercussão energética. O que isso tem a ver comigo, aquela cena? Será que, hipóteses, vamos levantar hipóteses, será que eu já fui assim em alguma vida? Já tive esses surtos de ciúme? Será que eu estava naquele momento tentando ajudar a Joana Louca de alguma forma? Será que eu era amante? Será que eu era o marido? Sei lá, eu levei uma repercussão energética. Eu vou anotar que eu levei aquela repercussão energética. Não vou viajar na maionese. Tudo isso que eu levantei são hipóteses. Somente hipóteses. Mas aí eu estou entrando no quê? Na especialidade para historiografia. Estou levando para um processo mais multidimensional. Certo? Nem que vocês aqui agora, vocês estão estudando monarquia junto comigo. A gente depois vai fazer um grande debate. Vamos tentar que seja um grande debate, né? E então vocês agora também têm que estar atentos a qualquer señalética energética durante esta exposição. Perfeito. Qual que é o objetivo desta pesquisa? O objetivo é ter, primeiro, reflexões críticas, sem autocorreções,
ninostomania sobre a temática. Por quê? Ao longo de todo este tempo que eu estou estudando monarquia, eu já me deparei com pessoas que quando começam a estudar monarquia, eles sentem falta da monarquia. Isso que a gente chama de nostomania, né? A gente sabe que aquele período não foi muito positivo, que teve um monte de coisa que não era muito sadia, mas apesar disso a pessoa sente falta. Sente falta de quê? Do palácio, dos bens materiais, a mulher sente falta dos vestidos, o homem sente falta das suas botas de couro até aqui, das suas armas, do ambiente da guerra, do belicismo, do poder, certo? Então, quando você começa a estudar monarquia, você tem que ficar atento se você não está percebendo ou sentindo essa nostalgia sobre todo aquele processo. E através desta exposição de ideias aos pesquisadores é o meu maior objetivo, que vocês consigam identificar qual que é a sua percepção do estudo. O que eu sinto? O que eu estou pensando, pensionizando quando vou estudar monarquia ou vou escutar uma exposição sobre monarquia deste tipo? Reciclagem. Não tem como a gente ser intermissivista e começar uma pesquisa sobre monarquia e não fazer reciclagem. Do meu ponto de vista. Por quê? Pesquisas historiográficas podem facilitar ao pesquisador reciclagens do temperamento a partir do entendimento dos contextos históricos. Eu não tenho como começar a estudar monarquia, gente, e ver toda aquela merde. Merde é merda em francês, fica mais fino, né? Mas eu sou muito clara falando. Depois de 10 anos, 11 anos estudando monarquia, não tem como falar de outro jeito. Monarquia era muita suceira, era baixo astral mesmo, era subjugação, era poder, não era brincadeira. Você não tem como submergir em uma pesquisa desse nível e você admitir que você teve uma vida, ou 2 ou 3 lá dentro, e você não querer fazer reciclagem do seu temperamento. Isso não existe. Se existe, ou você está em um subnível enorme como intermissivista, ou você tem sérios problemas de aceitação. Desculpe falar com tanta autenticidade e com tanta franqueza. Mas eu considero que depois de 10 anos trabalhando com isto, eu tenho uma certa moral para poder falar isto hoje aqui. Depois vocês podem me rebater tudo o que vocês quiserem. Cultura. Segundo a antropologia, o estudo da antropologia, que é um conjunto de padrões de comportamentos, de crenças, de conhecimentos e de costumes que distinguem um grupo social. Isso que é antropologia, né? Então, quando você vai estudar tradições, valores intelectuais, morais e espirituais de um período específico. Então, vamos pegar a antropologia, o estudo da antropologia, e colocar em cima do estudo da monarquia. E vamos ver o que dá. Hipóteses. Depois de eu fazer este estudo da antropologia dentro da cultura da monarquia, eu deduzi que a monarquia seria uma cultura. É óbvio que é uma cultura, né? É uma cultura. Mas é uma cultura parapatológica. Daí a especialidade que eu coloquei para este debate. E vou tentar construir argumentos no andamento desta exposição para corroborar esta afirmação. Monarquia. Aqui temos uma definição de monarquia. Pode-se definir monarquia sendo uma forma de governo na qual o chefe de Estado, a quem se otorga o título de monarca, rei, rainha ou equivalente, exerce poder absoluto. Olha só, poder absoluto. A palavra composta, os vocábulos poder absoluto, eles já são antônimo de tudo que a gente estuda aqui. Estado mundial, democracia pura, fraternidade, assistência. Então, vamos já entrando por esse viés, né? Vitalício, olha só, hereditário, ou seja,
Você nascia lá naquele ambiente e aquilo você heredava, gostasse ou não gostasse, né? E tendo origem e estabilidade nos últimos séculos. Bem, aqui temos uma breve definição dos tipos de monarquia que a gente pode estudar na Terra. Temos a absoluta, né, que é o famoso absolutismo do Luís XIV, né, que a gente estuda muito nos nossos cursos, porque é um verdadeiro exemplo de poder absoluto. O Luís XIV, ele, por exemplo, era um rei francês, e ele ditava exatamente o que o povo tinha que fazer em todo momento da sua vida, até como tinha que ir no banheiro, né? Isso que era a monarquia. Temos a monarquia feudal, que é a raiz da monarquia. É muito importante estudar feudalismo para quem quer entender monarquia, porque a raiz da monarquia se encontra no funcionamento do feudalismo, que surgiu na época medieval, né? E depois temos a monarquia parlamentarista, que seria a que nós temos hoje em vigor, né? Teoricamente. Aqui vou passar, que é a explicação. Pessoal, isto aqui vai ser um dos capítulos do livro que estamos revisando já, então depois vocês vão poder ampliar mais estas informações. Mater pensene, eu quis fazer assim, delinear qual que seria o mater pensene da monarquia. Pensei bastante sobre isto, até conversei com o Guilherme Kunz, que tem o seu livro sobre mater pensene, e no final cheguei nesta definição. O mater pensene da monarquia é o poder através da subjugação das consciências. Isso é o que eu acabei definindo. Gostaria depois, se vocês quiserem, debater sobre isto comigo. Estou muito rápida, gente? Ok, então vamos. Porque eu quero deixar espaço para a gente poder conversar depois. Subjugação. Então, eu falei que era o poder da subjugação. Então, vamos ver o que seria a subjugação. É a submissão da corte e do povo perante a figura do monarca ou da monarca em todas e cada uma das facetas da vida. Do ponto de vista da subjugação, não há diferença entre escravidão e monarquia. Porém, do mesmo modo que a escravidão nos repudia, a monarquia ainda nos embriaga com seus privilégios. Gente, não há diferença entre escravidão e monarquia a nível técnico, de definição de dicionário. Porém, quando a gente fala de escravidão, parece que a gente arrepia. Mas quando fala de monarquia, tem todo aquele glamour, não tem? Mas é a mesma coisa. Então, o que acontece aí com a consciência? Que ainda nós... Que tipo de laço ou de viés temos aí ainda de apego com a monarquia para não nos arrepiar ou repudiar do mesmo jeito? Se em tese é a mesma coisa. É a subjugação, é a submissão. O funcionamento, o tipo de funcionamento é o mesmo, na raiz. Pseudo-justiça. Ao considerar-se a figura do rei a representação do Deus na terra, que era isso, né? Todos estudamos um pouco de história, né? Quando a gente começa a estudar história, eles falam, né? O rei era a representação do Deus na terra. Tá bom, então, cabia a ele, e só a ele, faço ênfase de propósito, ênfase gramatical, né? Dictar a justiça. O que era errado e devia ou não ser castigado. Ou seja, vamos para aquela terminologia da verdade absoluta. Isso também é totalmente antônimo aos termos da conscienciologia. Não existe verdade absoluta, existe verdade de ponta.
Só para refletir. Na realidade, uma pseudo-justiça do rei justificada pelo conceito do sangue real, que acarreou a monarcas e ex-monarcas grandes interrupções grupocármicas. Então, por exemplo, eu vou me expor, porque me falaram que isto aqui não é gravado, mas que não é exposto, certo? Então, vou me expor mais. Bom, me falaram, tá bom? Então, posso me expor mais. Também não tenho problema. Uma das coisas que o professor Valdo me falou é que eu fui uma rainha, tá? Então, vamos supor, uma rainha muito antiga. Até ele foi muito engraçado comigo, porque ele falou assim, você não lembra porque era muito antiga. Ainda bem, né? Bom, vamos então supor. Não, gente, não me importo mesmo. Na verdade, tudo que eu possa falar para ajudar vocês é ótimo. Vamos então supor que eu fui uma dessas rainhas, né? É óbvio que eu vou ter interrupção grupocármica, vocês não acham? Posso até ter sido uma rainha bonzinha, vamos supor, em algumas coisas, né? Pode ser. Mas o fato de eu ser rainha já insere, já é óbvio que eu vou levar uma interrupção grupocármica. Então, se eu sou intermissiva, alguma coisa boa eu devi fazer em alguma outra vida, ou quizá nessa, mas eu tenho um trabalho como intermissivista para fazer. Eu tenho que desdizer o que eu disse como rainha. E eu tenho que falar de monarquia, da antimonarquia, que é o que eu estou fazendo hoje aqui, e que aquilo que eu faço nos meus cursos, nos cursos de reciclagem das posturas monárquicas, junto com um monte de gente. Vamos lá e encaremos a antimonarquia. Então, não tem como uma pessoa falar, eu fui da monarquia, mas eu não tenho nada de errado. Me desculpa, essa pessoa não estudou monarquia. Ela não estudou monarquia. Tem lógica? Pelo menos no meu caso. Agora vamos falar um pouco do trono. Palavra linda, trono. O trono era uma ilusão de poder efêmero, que nunca era perpétuo. Pelo que as quedas do trono eram dramáticas, causavam feridas psicossomáticas de difícil reestruturação. Gente, temos aquele livro maravilhoso do Maximiliano sobre a síndrome do ostracismo. Ele, inclusive, já deu uma aula no curso da reciclagem das posturas monárquicas sobre a queda do trono. A pessoa que ela a rainha ou o rei que esteve no trono e que foi despojado do trono. Obviamente isso acontecia com muito. Em espanhol se diz a rei muerto, rei puesto, né? Tirava o rei e colocava outro. Como que uma pessoa, uma consciência, que tinha o poder de ditar absolutamente todo, de não ser contradecido em nada, fica emocionalmente sendo, por exemplo, tirado do trono e indo para uma masmorra? Ou uma rainha indo para um convento, afastada dos seus filhos. É só ler a história, era isso que acontecia. Será que isso não deixou sequela psicossomática? Será que essa pessoa no século XX ou no século XXI não vai ter depressão? Não vai ter bipolaridade? Não vai ter surto? Não vai precisar de um psiquiatra, de uma terapia? Só para refletir. Retrovidas. A aceitação sem reminiscências de ter tido vidas passadas na monarquia, seja como monarca ou como personagem da corte, já será um facilitador de resgates intra e extrafísicos de consciências com padrões monárquicos, agindo em favor da sua ficha evolutiva. Não é fácil, e eu sei disso, porque já passei por isso, não é fácil aceitar que a gente teve vida monárquica, que a gente esteve inserido na corte, que a gente tem interpretação grupocármica. Eu sei que isso não é fácil. Por quê? Quando eu comecei a aceitar esse processo da monarquia, ou inclusive antes de eu começar a aceitar, eu era muito exposta pelo professor Valdo aqui na comunidade como sendo da monarquia.
cada vez que saía o assunto da monarquia, o que o Valdo fazia? Claro que era para me ajudar, né? Mas naquela época eu não tinha tanta lucidez, né? O que ele fazia? Ele falava assim, a nossa monarca. Vocês lembram disso? Tem alguém aqui que lembre disso? Mesmo aqui, falava de monarquia, cadê a Laura? E já me procurava. E eu sempre ficava lá atrás para ninguém me ver, mas ele já girava direto. Cadê? A Laura está aí, né? Então é assim, eu comecei a me sentir muito mal. Comecei a me sentir muito estigmatizada. Tive uma época que até eu deixei de vir nas tertúlias, porque as pessoas brincavam comigo. Tipo assim, eu saía do tertuliário e fazia reverência para mim. Eu saía muito chateada com meu temperamento monárquico, óbvio, não era fácil, né? Até eu aceitar que aquilo era assim, que eu tinha que fazer, dar a volta. Eu tinha que estudar aquilo e reciclar, né? Então, eu sei que não é fácil aceitar esse processo. Só que até a pessoa não aceitar esse processo, ela não vai caminhar na reciclagem. Ela vai ficar ou estancada ou vai para trás. Não tem saída. Certo? Pelo menos, do meu ponto de vista, a ficha evolutiva dela não vai caminhar muito, não. Como era a corte? Desculpem que aqui a letra ficou pequena, mas eu vou ler para vocês. Quem participou do ambiente da corte? Porque quando falamos de monarquia, não estamos só falando da figura do rei ou da rainha. Nós estamos falando de cortesã, barão, conde, eminência parda, político, que mais? Me ajudem. Tem mais? Me falem. Religiosos, muito bem. Os militares, muito bem, do exército. Tem muita gente. Aquela corte era uma fauna. As eminências pardas, muito bem. Era uma fauna, né? Os intelectuais, os artistas. Exatamente. Era uma fauna consciencial aquilo. Enorme, enorme. No verbete monarquia, deixem-me ver aqui, inclusive, eu tenho elencado. Eu tenho aqui elencado alguns. Imperador, imperatriz, príncipe, princesa, infante, infanta, arquiduque, arquiduquesa, parece que estamos fazendo chamada aqui, né? Arquiduque, arquiduquesa, grão-duque, grão-duquesa, duque, duquesa, marquês, marquesa, conde, condessa, visconde, viscondessa, barão, baronesa, cavalheiro, dama, senhor, sir, lord, madame. E logo tínhamos os tratamentos, a forma de tratamento, que é bem interessante também. Alteza, Alteza Imperial, Alteza Real, Alteza Sereníssima, Divina Majestade, Excelência, Majestade, Real Majestade e Santidade. Com certeza que eu poderia fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque este verbete já tem vários anos. Então, era muita gente. Então, quem participou desse ambiente da corte não pode, entre aspas, tirar o corpo fora, em relação a seu envolvimento com algumas ocorrências típicas do ambiente cortesão. 2 pontos. Difamações, conspirações, alianças espúrias, manipulações políticas, traições, o poder político no meio dos lençóis, orgias alimentares e sexuais, amor lucrativo, incompreensão, fanatismo, castigos nas masmorras, línguas cortadas, decapitações, espetáculo de hereges queimados nas fogueiras nas cortes sombrias da Espanha, envenenamentos das cortes nos Médici. Isso, gente, não é cosecha da Laura, é história, está nos livros. Eu copiei dos livros. Não é copyright meu aqui para alterar vocês ou lançar aqui uma corrente patológica, tá certo? É estudo histórico. Então, se alguém estuda na corte, por exemplo, o que o Valdo falou, Laura, você esteve na monarquia, o que a Laura fez? Pegou livros,
que falassem da monarquia. Pegou, por exemplo, o autor Norbert Elias. Norbert Elias é um sociólogo que estuda corte. E ele fala de tudo isso. Na corte tinha tudo isso. Aí a Laura que faz, gente. Então, eu estava em missa. Então, como é que isso marcou o meu temperamento? E aí tem que ir aprofundando. Aí que entra a reciclagem. Aí que você vai aceitar ou vai sair correndo com nenhum. Ah, não, eu vou estudar cosmovisão. É muito melhor. Eu vou fazer muito verbete. Mas não é fácil, Isabel. Mas não é fácil. Bem, vamos em frente. Quase acabando, gente, para nosso debate. Etiologia. O que é a etiologia? É o estudo das causas, certo? Ao estudarmos as causas e os motivos para esse funcionamento da corte, podemos considerar, aqui vamos dar um alívio, como hipóteses a própria sobrevivência dentro do contexto. A gente tinha que sobreviver. Aquilo funcionava assim. Era uma cultura, né? Era um funcionamento, né? Então, a manutenção do poder heredado ou adquirido, a ânsia por se manter ao lado do mais poderoso e ou ambição sem medida de se converter no próprio ou a própria monarca, como foi, por exemplo, o caso clássico da Ana Bolena, convertida em segunda esposa de Henrique VIII. Então, nós não podemos também esquecer esse ponto. Nós precisávamos sobreviver naquele contexto, mas não justifica. Não justifica por quê, gente? Nós temos casos de rainhas e de reis que moraram em cortes, vivenciaram na cortes com outro padrão de comportamento. Nós, por exemplo, temos o caso da aragonesa, que alguns de vocês já conhecem, a Santa Isabel de Portugal, que é muito interessante de estudar. Ela era podemos falar que era uma infiltrada. Alguns também. Alguns, não todos. Não todos, teríamos que ver. Eu não conheço nenhum, pessoalmente, né? Mas eles pelo menos eram os únicos que falavam a verdade. Mas eu não sei se eles eram ambiciosos. Eu não sei se eles também entravam nessas orgias. Então, temos que ir com cuidado, Tiago, viu? Bastardos. Espera aí. Não, acho que espera aqui. Só um pouquinho, pessoal. Aqui eu fui... espera aqui, eu me perdi aqui agora. Etiologia... Cortesãs. Se só quiser explicar, ou for voltar depois, como é que foi o caso da Bolena? Depois podemos, sim. Já estou quase acabando, Tiago. Cortesãs. Ascensão sem sossego a qualquer preço para ser amante oficial do rei. Que a sua vez era tão oficial quanto a do primeiro-ministro, porém destinada a ser substituída por outra mais nova ou velha, e finalizando seus dias sempre em um convento com uma morte segura. Isto era a finalidade da cortesã sempre. E tem um verbete chamado cortesã, se vocês quiserem aprofundar mais sobre este caso, que tem vários exemplos de várias cortesãs. Agora sim, bastardos. Os poucos bastardos reais reconocidos pelos monarcas versus as centenas de filhos, frutos do pecado, abandonados e separados das suas mães, amantes dos reis, em ruas e conventos, a sua sorte. Esse é outro fato da monarquia para vocês pensarem. Fertilidade. A rainha sem fertilidade não tinha futuro na corte, correndo o risco de afastamento da corte ou até de morte. Extremos. Monarquias e monarcas. Os salões dos palácios estão cheios de cortesãos promíscuos, enquanto o Vaticano está cheio de clero reprimido. Só outra mais reflexão. Aqui as minhas conclusões finais, pessoal. Vigência.
Existem hoje ainda 43 países... Ai, desculpa. Obrigada, Alessandra. Existem hoje ainda 43 países onde a monarquia é vigente, correspondendo em um 17,5% do planeta. Sociologia. Do ponto de vista social, isso mostra que a monarquia, mesmo sendo uma cultura já de por si mesma patológica, é ainda mantida, aplaudida, retroalimentada e incentivada pelos cultos absurdos e obsoletos desses países e das suas sofins. Estado mundial. Enquanto... Não passou? Enquanto essas monarquias permaneçam se manifestando de alguma forma, estaremos longe de qualquer instauração, gente, não acordei ainda, de Estado mundial, pois monarquia e Estado mundial são conceitos antônimos, enquanto monarquia representa a subjugação e a falta de liberdade. O Estado mundial procura atingir a liberdade de consciências no mundo globalizado. Temperamento. Consciências com forte temperamento monárquico, sem lucidez, a respeito e sem intencionalidade de reciclagem, são como castelos andantes em plena modernidade. Essas conclusões são minhas. Vocês podem acreditar, concordar, não concordar. Eu sou um pouco metafórica, um pouco... Mas foi o que eu imagino isso, né? Eu vejo vocês, essas pessoas... Vocês não, né? Mas as pessoas que não reciclam como verdadeiros castelos andantes, né? Falei alto. Mas, ó, gente, falando sério, tem muita gente com um temperamento monárquico muito claro. A gente vai e convida para um curso, né? Dá até cortesia para o curso. Ah, não, Laura, eu sou da plebe. Me desculpa, mas a gente acaba vendo isso, né? É uma pena. Porque você sabe que a gente não só tem que reciclar. A pessoa não só tem que reciclar. A pessoa pode até ajudar aos outros, entendeu? Com seu exemplo. Tem muito para ajudar, tem muito para contribuir. Isso aqui é a pena. Coroa. Trocar a dor de cabeça do peso da coroa pela crise existencial de aceitar que teve vidas na monarquia já mostra indícios de alguma inteligência evolutiva. Vou para a próxima. Esta é do Valdo. Na monarquia, no passado, a maioria dos intermissivistas não esteve na plebe. Hoje, com a autoconsciencialidade ampliada, o indicado é cortar os resquícios da corte, que ainda podem estar se manifestando no temperamento monárquico remanescente. Valdo Vieira, Léxico de Ortopensatas, 2016, página 1102. Esta frase é a frase, acho que do verbete monarquia, a frase final. Ainda mantida pelas sofins patológicas, a monarquia alimenta e incentiva cultos absurdos, obsoletos e degradantes para os países afligidos, longe de atingirem o universalismo. Pessoal, até aqui a minha apresentação e agora é o momento em que a gente tem que realmente debater tudo o que aqui foi exposto. Podemos voltar para algum slide que vocês queiram discutir. Vocês ficaram aí atrás? Por quê? Aí que eu não vejo vocês aí atrás. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mão que eu coloco aqui na lista. A gente tem o Alexandre, a Marlene e a Patrícia já inscritos. E aqui, um senhor aqui, Eduardo, também. Bom, eu gostaria de te perguntar o seguinte. A tua postura em relação ao estudo desse assunto é tranquila, né? Você estuda há muitos anos e apesar de lidar com... Tá baixo?
Então, a pergunta é a seguinte, você estuda há muitos anos esse assunto, né, e você mesmo falou que é difícil, mas você lida com isso, né? Então, eu questiono assim, ó, na verdade, peço para você desenvolver mais, porque as pessoas, quando alguém tem que assumir que fez uma grande besteira, né, uma das dificuldades é o receio da vitimização, a pessoa sente assim, se eu assumir isso aí, eu vou estar me submetendo à vitimização, eu tenho que ficar forte e tal. Então, como é que você vê o processo da anticonflitividade ou do autodesassédio das pessoas que precisam assumir isso, né? Como é que você lida, como é que é essa questão da pessoa não entrar na vitimização, mas ao mesmo tempo poder lidar com esses fatos? Olha, Alessandro, o que eu vi em todos estes anos, assim, tem várias reações, né, das pessoas. Tem pessoa que se vitimiza, não consegue sair daí. A autoestima da pessoa abaixa, sobretudo no estudo do temperamento, abaixa e fica estancada nesse ponto. Tem pessoa que consegue ver, tem uma baixa autoestima, mas ela consegue sair e dar a volta. Aí ela consegue fazer assistência com o próprio exemplo, certo? Aí acontece a reciclagem. E tem pessoas, que são as mais raras, mas também tem, que quando descobrem que fizeram parte da monarquia, se sentem orgulhosas, gostam de ter formado parte desse ambiente, dessa corte, bom, podem chegar a falar que estão orgulhosas, que nunca vão cuspir no prato que deu elas de comer, etc, etc. Eu já vi tudo isso. Porque o último slide é o dos últimos, você fala crise existencial, né? Isso. O que você sugere para as pessoas, então, vamos ignorar esse último, então, né? Vamos pensar, a pessoa descobriu isso, está vendo isso tudo e entra nessa crise. O que seria a indicação para lidar com isso? Eu posso falar do meu caso? Sim. Né, Alessandro? No meu caso é assim, eu sou uma pessoa que sempre levei muito a sério a minha evolução. Sempre, inclusive antes de estar na conscienciologia. Sempre procurei sempre melhorar. E sempre levei muito a sério a assistência. Então, foram duas coisas que foram muito inatas em mim. Então, quando o professor Valdo me falou que eu era da monarquia, mesmo que no início eu tive uma reação, eu levei muito a sério. No mesmo dia, no dia seguinte, eu peguei e comecei a estudar o processo. Eu acho que por isso que ele sempre me deu tanto valor como consciência e tanto apoio. Porque o Valdo sempre me deu muito apoio e muito valor. E sempre me deu muito incentivo para estudar, sempre me deu muitas pistas. Então, eu acho que isso foi o que me ajudou. O fato de eu começar a estudar, ir atrás do meu passado e desse processo da história, foi o que me levou a essa reciclagem. Sempre fui atrás, nunca deixei de lado. Eu conheço pessoas que o professor Valdo já falou para elas, você é da monarquia? E nunca fez nada. Deixou de lado e falou, não, eu vou estudar comunicação, ou eu vou estudar parapsiquismo, ou eu vou estudar cosmovisão, ou intelectualidade. Descartou, colocou um lenço em cima, a pessoa não quis saber disso. Então, são opções, entendeu? Ou a pessoa admitiu que ela era da monarquia, mas nunca admitiu que ela tinha temperamento monárquico. Dá na mesma. Se eu admito que fui da monarquia, mas eu não admito que teve esse resquício remanescente de temperamento que o Valdo está falando na sua pensata, que a gente acabou de mostrar, não adianta. O Valdo já falou aqui em tertúlia várias vezes que 90% de nós, da CCI, vem da monarquia e do clero. Mas mais da monarquia que do clero. Ele falou várias vezes. Ele escreveu sobre isso. Então, quero dizer, se 90% de nós passamos pela corte, passamos pela monarquia, não é possível que a gente não tenha um temperamento monárquico. Se você pega temperamento monárquico, começa a estudar temperamento monárquico não é uma coisa que dá para não reciclar. Tem que reciclar. Questão de poder, de arrogância, de virar a cara para os outros, de você se achar melhor que os outros intelectualmente.
Só que a monarquia, vocês me perguntam, mas Laura, não tinha nada de bom? Gente, a monarquia tinha 2 ou 3 coisas boas. Não tinha mais. Uma, a mais importante, intelectualidade. Nós tínhamos intelectualidade dentro da monarquia, podíamos estudar. Tinha o bom tom, as boas maneiras, as boas formas, a educação. Mas, tirando isso, eu mostrei para vocês algumas das coisas. Subjugação, dominação, pseudo-justiça. Obrigado. Laura, bom, antes de entrar na minha pergunta, eu só queria fazer uma observação. A intelectualidade também não era uma tônica. Tinha uns que eram extremamente tapados e burros, Também. né? A gente vê na história, vê nos livros, nos filmes, Sim. que eles só estavam ali pela questão da genética, porque senão, se jogasse ele numa outra condição, acho que nem sobreviveria. Tinha reis analfabetos. Isso. Que precisavam das eminências pardas. Exato. Exato. Então, Laura, o que eu queria saber, se você, nas suas pesquisas, eu sei que você já estuda há muito tempo, você disse que, e eu concordo totalmente, que a escravidão é repudiada e a monarquia ainda é aceita. Tanto que nós temos ainda no planeta 43 estruturas, não é isso? Então, aqui você atribui esse fato de que ainda existir esses regimes monárquicos numa era que todos têm acesso a todo tipo de informação, né? Hoje, uma criança de 5, 6 anos pega o tablet e acessa qualquer coisa que ela queira. Então, a que você atribui? Porque quando eu estive em Londres, eu fiquei muito impactada com o valor que eles dão àquela troca da guarda. Eu não acreditava que as pessoas iam para lá só para ver aquele ritual. Bom, enfim, isso já faz um tempinho, mas eu nem era pesquisadora ainda. Aquilo já me deixou assim, mas eu não acredito como as pessoas vêm para cá só para ver isso. E aquilo assim me deixou totalmente impactada mesmo. Isso há muito tempo, há mais de 20 anos. Então, eu queria saber a que você atribui, com o nível de informação que existe no planeta e as pessoas ainda tão ligadas e aceitando tanto e estendendo o tapete vermelho, literalmente, para a monarquia. Para responder essa pergunta, eu penso multidimensionalmente assim, Marlene. Na verdade, tudo isso tem um glamour e tem uma energia em torno muito forte. E tem todo o processo extrafísico das consciências dando força para isso também. Entendeu? E respeito ao processo da informação, na verdade, enquanto tem monarquia, nós não temos ainda acesso a toda a informação. Ainda tem censura, né? Ainda tem muita censura. Por exemplo, na Espanha, tem muitas informações sobre processo de ditadura, sobre processo da história, que, entanto que tenha monarquia, a gente nunca vai saber. Nunca vai saber. Isso aí já está demonstrado que existe censura, assim como monarquia. Então, a monarquia tem muita força ainda perante as informações. A manipulação quanto às informações. Sim, não, admito que muita coisa não chegue até a mídia, até mesmo na nossa política aqui no Brasil, né? Agora que a gente está vendo com mais clareza como acontece. Mas, independente de se chegar tudo, a gente tem um recorte do que é a monarquia. Isso todo mundo tem, até quando entra na escola já tem ali aquele recorte. E ainda assim, com esse recorte mínimo, dá para a gente fazer uma síntese do que é a monarquia. E mesmo assim, continuarem fazendo aplaudindo de pé, estendendo o tapete vermelho. Tu não achas que entre que tenha poder na Terra vai ter monarquia? Olha, eu quero muito admitir a possibilidade do Estado Mundial. Sei que vai levar aí alguns milênios, mas eu acho que se a gente não começar a falar nisso e admitir e a querer construir isso, ainda que seja só para nós aqui, num grupo mínimo de 500 pessoas, conforme foi proposto o Conselho dos 500, acho que a gente, com esse nível de informação multidimensional, depois de fazer um curso intermissível, de fazer esse nível de reciclagem, que, conforme você falou, que a maioria aqui passou e já está lúcido quanto a isso. Então, aí eu fico preocupada, assim, se a gente não admitir. Mas, enquanto tenha pessoas, consciências, que se manifestem ainda com poder, com subjugação, estão afinizadas com o processo da cultura monárquica.
Então é muito difícil eliminar. Uma vez eu perguntei para o professor Valdo assim, professor Valdo, quando que eu vou poder parar de trabalhar com esse assunto? Fazer outra coisa? Aí eu pensava dentro de mim mais digna, né? Falou, quando no planeta não exista, nem no extrafísico, não exista nenhuma consciência ligada à monarquia. Sem mais perguntas, Marlene. professora Laura. Obrigada. Eu queria comentar sobre a mesma pergunta, né? Que eu também me perguntava quando eu morava na Espanha, porque ainda existia a monarquia. Então eu falava, mas como ainda pode existir, porque deve ser mantida, né? E aí comecei a ver as razões intrafísicas, né? Uma delas era, a França não tem monarquia já, por quê? Porque a República veio e houve um consenso no povo francês para acabar com a monarquia. Na Espanha não existe esse consenso. Na Espanha, ou eu pensei em espanhol, tem muito apoio de pessoas que querem ainda que se mantenha a monarquia por muitas razões, por todas as que está falando Laura. Então, eu vejo que, às vezes, o país precisa reciclar, tanto Espanha como muitos outros países, e de alguma forma existe, além, bastantes consciências extrafísicas que precisam ser assistidas. Então, talvez a monarquia vai ser mantida até que haja uma reciclagem global, tanto das pessoas que estão dentro do país como os próprios monarcas. Então, eu penso que tem que ser um reciclagem até que elas pensam que já não dá mais. Tanto o próprio rei como os sublevados. E tem outra coisa que o atual rei de Espanha, que se chama Felipe IV, né? Ele se casou com a Letícia. E a Letícia tinha um passado republicano, bem interessante, porque ela era contra a monarquia. E ela terminou se casando com o rei. Então, nós tínhamos assim como a esperança de, não, ela vai ajudar a que a monarquia finalice na Espanha, ela vai ser um ponto de apoio, mas não aconteceu isso. Então, ela recuou e apoiou a monarquia. Então, era uma jornalista, era uma pessoa do povo, não era de sangue real, né? Não procedia da nobreza. Então, às vezes, as coisas como ven são bem difíceis nesse sentido. As pessoas ainda sonham com privilégio, sonham com poder, sonham com coisa material. Não abrem mão disso. É muito difícil abrir mão disso. Enquanto isso exista, existe monarquia. Mas o que mais me causa espanto é que, assim, eu sei que as pessoas sonham, mas é que é para uma minoria tão micro que as pessoas tinham que pensar, mas eu não vou chegar até ali. Então, não podia dar força. Quando eu cheguei lá em Londres e vi as pessoas assim, babando para ver uma troca de guarda, aquilo ali era algo que eu não conseguia entender. Até hoje eu não entendo. Enquanto elas vislumbram isso, é como se elas conseguissem fazer parte disso, entendeu, Marlene? É como se aquele sonho delas não cai. E conseguem manter. É sobre o assunto, Luiz? Pode falar. Tem um cenário, uma condição que a gente estuda muito lá no curso e nos nossos trabalhos relacionados à monarquia e essa problemática atual que é da cultura. Acho que a Laura e a atividade em si chegou na maturidade quando a gente fala em cultura da parapatologia. O que acontece? A gente observa sociologicamente que a maioria dos modelos de estados são replicados em todos os níveis sociais. Se você vive num estado com a monarquia como modelo de referência, as empresas copiam o modelo da monarquia. Então, daqui a pouco, o presidente da empresa ele é o rei dentro da empresa. A família, culturalmente, copia o modelo do Estado. Então, daqui a pouco, o pai ele funciona dentro de casa como o rei. E o filho mais velho vai sucedê-lo e essas coisas todas. Então, quando chega nesse patamar, isso é um
processo muito sério das ideias de liderança. Então, você tem um paradigma líder patológico causando uma cultura social estratificada como modelo de liderança. E todos os grupos, nas suas inter-relações, necessitam de modelos de liderança. Então, talvez um grande problema, e que isso demore muito, é esse arraigamento cultural e essa transferência de um modelo de Estado para todas as relações sociais. Então, você consegue facilmente, como foi na França, facilmente a palavra está errada, fazer uma revolução, matar um monte de gente e tal, e achar que se livrou da monarquia. Não se livrou. Por quê? O modus operandi da parapatologia na cultura francesa é muito óbvia. O francês ele é monarquista, mesmo sendo republicano. A arrogância francesa, os trejeitos não desapareceu. Por isso eu mesmo acho que as revoluções não resolvem nada, só causam problemas. A gente precisa de evoluções dentro dos modelos que a gente tem. Toda vez que vem uma linha revolucionária, ela não é capaz de fazer a quebra da cultura parapatológica. Então, por que essas monarquias existem? Pela cultura da parapatologia. Eu acho que aí é um ponto que a gente trabalha muito, que vai nos ajudar a entender como essas relações são replicadas. Quando a gente pensa, não tem lógica eu defender a monarquia, porque eu nunca vou ser rei, eu nunca vou estar naquele grupo. Onde que vem a lógica? Mas, no meu grupelho, eu vou ser o rei daqui. Lá na minha família, eu vou ser o rei. Quando eu tiver a minha família, eu vou mandar. Quando eu tiver a minha empresa, eu vou mandar. Não, aqui quem manda sou eu. Então, a cultura, ela é uma coisa, da parapatologia, é uma coisa muito mais grave em termos de holopensene planetário. Então, quando a gente trabalha e tenta afetar com ideias um modelo de Estado, a nossa ideia é fazer uma reversão cultural a médio e longo prazo. Porque a monarquia se baseou, e a coisa se construiu, num arcabouço de ideias patológicas. Talvez até alguns de nós pensamos e escrevemos essas ideias patológicas. Por isso é necessário a gente começar a trabalhar com essa reversão de modelo. Por mais que eu não estive, nos últimos 1000 anos, dentro de uma corte, mas se eu vivenciei num estado que tinha esse modelo de referência, provavelmente, às vezes, eu fui monarca dentro da minha empresa, fui monarca dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da minha família, por conta dessa extrapolação cultural que se gera. É bem óbvio isso que a gente fala. Olha no Brasil, os nossos avós, que viviam aqui na época que tinha uma ditadura militar, eles tratavam os filhos como um ditador. Era comum os filhos apanharem, serem torturados, com algumas exigências. Essas últimas gerações, a última geração que viu já um país mais sem referência, que a coisa foi lá para o outro lado, né? São gerações também criadas pela televisão, sem referência, não apanharam, não foram torturados, mas tem essa, vamos dizer assim, esse outro viés atual do Estado, que é um Estado deixa a coisa andar para ver como é que vai ficar. Então, vocês vejam como é rápido isso. Em 2 gerações no Brasil, você experimenta esse problema da patologia cultural de Estado. Então, acho que esse assunto ele é muito intraconsciencial e nas inter-relações. É muito importante a gente ficar atento que tipo de liderança existe nos grupos que nós estamos nos manifestando e influenciar a mudança desse tipo de liderança em todos os níveis, para mudar a cultura. Então, aí eu vejo uma das coisas muito importantes que a gente faz aí. Eu vejo importante a gente continuar nesse raciocínio do Luiz, né, na questão da estrutura cultural e como isso reflete nas demais esferas da sociedade, né? Agora, eu queria, Laura, que você esclarecesse mais algumas coisas assim, para a gente pensar também. Você disse que a monarquia teve origem no feudalismo, mas se a gente for olhar esses traços da monarquia, né, do temperamento monárquico, a gente vê que no Império Romano isso já existia, entre os faraós egípcios já vinha, inclusive, a reprodução dessa estrutura. Então, assim, em que o feudalismo caracterizou a monarquia? E outra coisa também, se a gente olhar, por exemplo, até no meio dos republicanos, quando a gente vê o Trump chegando lá elogiando a Inglaterra de ter saído da União Europeia,
a gente vê que está indo contra o Estado mundial e voltando para a política de favoritismo, que é uma coisa, um traço monárquico, né? Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco isso. Então, Patrícia, uma coisa é a estrutura e outra coisa é o temperamento, tá? O feudalismo deu passo à monarquia como estrutura, certo? Agora, o temperamento monárquico, que a gente chama temperamento monárquico, ele se estrutura dentro da monarquia, com as relações dentro da própria cultura da monarquia, que se dá na corte, certo? Agora, quando você fala, não, mas é que o temperamento, os romanos já tinham. Sim, mas o temperamento monárquico que a gente estuda a partir da corte, da estrutura da corte. É óbvio que o romano, né, ele tinha um temperamento arrogante, o de poder, porque tinham relações bélicas, né? É óbvio que o temperamento bélico, ele se inclui dentro do temperamento monárquico, porque dentro do temperamento da monarquia tinha também um processo bélico. Agora, outra coisa é como que se construi a monarquia. A monarquia, ela se construi através do feudalismo. Por exemplo, como é que funcionava o feudalismo? O feudalismo era o seguinte, dentro do medieval, eles construíam burgos, certo? Então, o burgo era uma terra que era dominada por um senhor, que normalmente era um barão, tá? Então, tinha os vassalhos. Entre o senhor e o vassalho existia um contrato de honra, através da palavra, onde o senhor oferecia comida e vivenda, moradia, para ele, em troca dele trabalhar as suas terras. Só que o senhor tinha uma série de benefícios. Por exemplo, se uma das filhas do vassalho casava com outro vassalho, a primeira noite de núpcias correspondia ao senhor. Então tinha várias cláusulas dentro desses contratos, entendeu? Então, assim, o senhor, ele era dono da terra, mas a terra era trabalhada pelo feudo. Então, o que tinha aí? Tinha uma subjugação. Não existia salário, era uma troca de serviços. Mas o senhor otorgava defesa, defendia do belicismo, que tinha muito belicismo naquela época, dava segurança para ele e para a família, e ele trabalhava a terra e dava comida e manutenção para ele. A partir de aí, o feudalismo, foram muitos anos para terminar com o feudalismo. Aí o que aconteceu? Começou a se criar uma burguesia. E a burguesia, o que ela queria? Ela queria criar comércio. Mas os feudos, o feudalismo, não contemplava o comércio de forma alguma. Então, a burguesia foi se juntando e fazendo força para criar a monarquia. Naquela época existiam reis, existiam castelos, mas eram os castelos dos senhores. E o rei não tinha um poder como nós entendemos o poder da monarquia. Então, depois de muitos séculos, os feudos foram desaparecendo, se foram criando regiões de comércio fora dos feudos, dos burgos, e aí a monarquia foi tomando força, mas dentro do regime do feudalismo. Então, em termos de estrutura estatal, porque, por exemplo, a gente vê que essa questão das terras, de feudo, isso acontece até nos primórdios das organizações árabes, os clãs árabes, também é desse mesmo política, né? Se você fosse de estudar trabalho, de se você quisesse ir mais longe para trás, vamos mais longe, Patrícia, vamos nos macacos. Vamos estudar a antropologia nos macacos. Nós tínhamos, inclusive, um vídeo que não foi possível colocar, onde a gente estuda o comportamento dos macacos, ele é totalmente monárquico. Eu vejo, então, assim, a importância da
A gente estudar a monarquia é por causa, principalmente, da nossa memória, que não está muito longínqua, né, para a gente recuperar alguma coisa da gente. Porque, em termos de estrutura, a gente vê que não é muito diferente de outras coisas, né? Por lógica, em teses, a gente precisa estudar monarquia. Se um intermissivista, segundo o professor Waldo, fez parte da monarquia ou do clero, por que a gente não vai estudar isso? Faz parte das nossas retrovidas. Você vai tirar o corpo fora do seu passado? A gente não fala que o passado é tão sério, tão importante para nós? Tem que estudar. A primeira vez que eu apresentei um verbete, eu queria apresentar um verbete sobre monarquia. Eu queria apresentar este verbete aqui. O senhor Valdo falou, não, minha filha, não tira o corpo fora. O primeiro verbete que você tem que fazer é sobre feudalismo. Aí eu tirei o corpo fora. E eu escrevi outro, sobre sobreposição mental somática. Aí ele falou, tá bom, o verbete está muito bom, mas o segundo é sobre feudalismo. Aí eu fiz sobre feudalismo, depois sobre monarquia. Primeiro é feudalismo. Você vê que tem pessoas que têm muita tendência, por exemplo, a comprar terra. Isso aí vem do feudalismo. Não tem como. Tem gente que construi casa e a casa parece um castelo. Esse tem mais tendência a vir do feudalismo. O professor Waldo uma vez falou assim para mim, você se deu bem, você saiu muito rápido do feudalismo. Eu falei, menos, caraca, nem sabia disso. Não, você saiu muito bem do feudalismo. Tem gente que ainda não saiu do feudalismo. Esse aí ainda é pior. Aí eu perguntei, como é que eu me saí do feudalismo tão rápido? Ele falou, porque você desceu do cavalo e colocou a bota na lama para ajudar os vassalhos. E ele falou que isso foi literal. Eu desci do cavalo e coloquei porque, claro, era todo lama. Imagina como é que era aquela situação, né? É só ver um filme sobre feudalismo. Vocês já viram algum? Como funciona? Muito interessante. Pega o verbete feudalismo, lê, dá uma lida, vê como é que é. Como é que era primário o negócio, gente. Mas tem gente que adora comprar terra, uma atrás da outra. Oh, minhas terras. Meu paraíso. Esse aí é interessante estudar. Mas o que mais temos por aí? Oi. Amigo? Bom dia. Parte das respostas você acabou de dar falando do feudalismo aí, eu vou para frente. Esse processo da saída da monarquia, né, e agora a democracia e outros regimes aí, você considera ser por exemplo, assim, a mudança estrutural, talvez até patrocinado pelo extrafísico, para que a gente pudesse mudar essa postura? Essa é a primeira pergunta. Por que eu pergunto isso? Eu estava num evento há uns 2 anos atrás, era um evento de família, da minha família, e do lado tinha um heliporto e ia descer um cacique da política paranaense aí, lá no interior do estado, né? Ele não ia para aquele evento, ele ia para outro lugar, né? Mas foi incrível a hora que eles ouviram o helicóptero, assim, algumas pessoas foram lá, vamos lá conversar com ele lá, vamos lá receber. Eu falei, mas poxa, ele não veio para o nosso evento, ele só está descendo ali porque é o único lugar que tem para ele parar o helicóptero, né? Algumas mulheres foram retocar o batom. Aí você, quando falou das cortesãs, assim, eu falei, caramba, que é isso? E isso aconteceu. Outra coisa, durante o processo do impeachment lá, né, as pessoas diziam, não, porque agora vai melhorar, tal. E eu via assim, pô, gente, mas isso é uma democracia. Né? Você acha que você vai tirar uma pessoa e tudo vai se resolver? Isso nem na França, quando fizeram com o rei lá, aconteceu. Né? Então, essa parte, assim, essa mudança estrutural, ela vem para nos ajudar, logicamente, né, a mudar esse processo. Né? E o que eu falei, que você já respondeu, foi quanto tempo isso demoraria. Né? É bastante tempo, então. Então, como se dá esse processo agora da gente transformar, por exemplo, líderes em referências, que eu penso ser o meio termo. E a outra perguntinha, se você me permitir, é sobre a relação da autovitimização e a monarquia. Me interessou muito essa parte aí. Por que lhe interessou essa parte? Em que você pensou exatamente? Porque vitimização é um processo bem arraigado meu, assim.
E, coincidentemente, quando teve a noite de gala, eu estava no hotel, no Babu, eu não ia para a noite de gala, mas eu não consegui ficar lá na frente, eu estava muito irritado, irritadíssimo com aquilo. Aí eu fui para o quarto, deitei, me projetei, voltei para os corredores, tinha muita gente, muita concierge andando pelos corredores ali e tal, e a sensação de irritabilidade continuou. Né? Daí eu fiquei pensando, por que eu ficar tão irritado assim com a monarquia, né? Se você tivesse ido na noite de gala, que você não foi, você teria ido vestido de quê? Não chegou a cogitar, não chegou a refletir sobre isso? Não, eu estive no chá inglês depois, como inglês, porque eu tinha algumas vivências na minha infância, onde eu me via dentro de uma relojoaria, e eu sabia que era em Londres, aí eu mandei até fazer um terno com o mesmo corte que eu me via, tal. Mas você foi... Mas monarquia... Para o chá inglês você foi de Lord? Não, eu fui como relojoeiro. Como? Relojoeiro. Relojoeiro. Eu me via dentro de uma relojoaria, eu tenho, desde a minha infância, fascínio por relógio, então eu sabia que tinha aí uma raiz, sabia que era em Londres também, eu já andei dando umas pesquisadas. Então vamos... Qual que é o seu nome? Júlio. Júlio, vamos então pensar um pouco aqui, juntos. Você sentiu irritação com a monarquia na noite de gala, mas você está levantando a questão da vitimização. Vitimização e irritação são antônimos, não são sinônimos. Parece um pouco incoerente, né? Mas, eu vou te levantar várias hipóteses aí, né? Eu, por exemplo, penso que uma pessoa poderia ficar muito irritada com monarquia por vários motivos. Porque saiu muito mal parada na monarquia, obviamente. Foi para a masmorra, queimaram ela, cortaram língua, etc, etc, etc. Outra hipótese, porque ela quis fazer parte de tudo aquilo e não conseguiu. Certo? Aí ela ficou com danada. Aí ela ficou vitimizada. Eu queria ser Grão-Duque e fui só Duque. Né? Aí ela ficou... E daí, então, ficou vitimizada, ficou com baixa autoestima, e daí veio essa irritação. São hipóteses, Júlio. Não sei se faz lógica, se tem lógica, não tem lógica. Faz porque uma característica também minha é ficar extremamente irritado contra o poder, por exemplo. Quando você começa a ver alguém aparecendo muito, né? E assim, na verdade, não só irritado com a pessoa que está centralizando, mas eu observo muito rapidamente as pessoas que estão sustentando aquele poder. Eu sempre digo que o que faz o rei é o súdito, né? Se não houvesse o súdito, ele ia ficar sozinho, ia acabar isolado, né? Isso é uma coisa que sempre me incomodou. Você faz tenepes, Júlio? Sim. Quando aparece o pessoal para ser assistido, você sente irritação? Em alguns casos, sim. E o que você faz nesse momento? Você deixa passar a irritação? Eu continuo exteriorizando, eu foco no que eu tenho que fazer, isso, eu foco na assistência. Se a gente fica com raiva dos assistidos o tempo todo, tem como fazer assistência? Não tem. É impossível. Se você fica com raiva do rei, da rainha, do conde, da condessa, como que você vai fazer assistência para ele? É óbvio que uma pessoa com temperamento monárquico nem sempre é uma pessoa agradável. Eu sou bem consciente disso. Bem consciente pela minha parte e pelo que eu encontro. Né? Vou explicar melhor. Eu já escutei muito. Já faz vários anos que não escuto, mas no início eu escutei muito. Nossa, mas a Laura é brava pra caramba. Fazer o quê? Eu era mesmo. Né? Mas se todo mundo... Eu vou colocar o caso do professor Valo. Se o professor Valo tivesse sentido raiva de mim ou irritação com minha braveza, eu nunca poderia ter feito reciclagem, não ficado do lado dele tanto tempo. Ele nunca tive raiva de mim. Se eu tivesse raiva agora, ou irritação das pessoas com temperamento monárquico, que vêm conversar comigo, com a sua arrogância, com o seu poder,
etc, 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 eu não poderia fazer assistência. Isso é um viés para você pensar. Quando você acha o seu povo para fazer assistência, por exemplo, tem o povo do espiritismo, tem o povo do parapsiquismo, cada um tem um público-alvo. O meu público-alvo é monarquia, gente. Né? Aí você vê temperamento monárquico, eu sei tudo o que eu vou encontrar. Eu sei o que eu encontro. Se eu ficasse com raiva, com irritação, que tipo de assistência que eu ia fazer? Agora, isso não é de um dia para outro, Júlio. Isso eu vou aos poucos. Porque quando eu enfrento eu mesma, sem vitimização, e faço a minha reciclagem, a primeira pessoa que eu estou deixando de sentir raiva e tratando bem é a Laura. Então, como é que eu não vou tratar bem os outros? Eu sei pelo que estão passando, eu sei o que estão sentindo. Não tem como tratar mal. Eu tenho que fazer acolhimento. Da mesma forma que eu me acolhi em mim mesma. Quando eu descobri que eu era arrogante, que eu virava a cara, que eu gostava de mandar, que eu era autocrata, que eu gostava das coisas do meu jeito. E que se não era do meu jeito, cuidado. Então, se eu já fiz isso comigo mesma, como é que eu não vou fazer isso com os outros? Eu fui da corte. O que mais tinha na corte era fofoca. Tem uma coisa que hoje eu me incomodo muito com fofoca. Mas, se eu fui a maior fofoqueira da corte, o que eu vou fazer? As intrigas da corte. Eu entendi. Intrigas palacianas. Eu entendi só essa parte. Eu nunca tinha tirado, eu tratava tudo como meio sinônimo, essa coisa da raiva e da vitimização. Eu fazia um como consequência do outro. Então, você me disse que eles são antagônicos, são processos diferentes. São processos diferentes. Se eu estou me auto-vitimizando de alguma coisa, e eu estou sentindo ao mesmo tempo irritação. É nessa situação da noite de gala, tá? Estamos falando daquela situação, né? Tá. Era específica daquilo. Específico daquilo. Isso. O que você estava mais sentindo aquela noite? Era auto-vitimização ou era irritação? Irritação. Era irritação. Pura. Então aí, a hipótese poderia ser, vamos ver, Júlio, poderia ser que você no passado não conseguiu o que você queria na monarquia. E é naquela vida passada que ele te criou auto-vitimização. Mas é nesta vida como você consequência daí, você estava chateado. Eu acho que a gente ficou sabendo muito em cima da hora e as vagas eram bem limitadas, né? Aí na mini tertúlia eu estive. Aí foi mais tranquilo, assim, trabalhei bastante energia. É uma hipótese, tá? Eu não tenho como saber isso. É uma hipótese que eu estou levantando. O Luiz queria falar? Na verdade, não. Ali no dia, não, assim, porque não era monarquia, nunca foi. Gente, deixando o caso do Júlio de lado, tá? Eu peguei um pouquinho ele como covarde, mas vamos deixar de lado. O que mais tem entre nós é gente que queria fazer parte da monarquia ou ter um título determinado, não conseguiu e ficou com dor de cotovelo. É o que mais tem entre nós. A gente sofreu muito na monarquia. E colocando eu no caso, porque eu acho que pode ser, há uma hipótese. Tem uma aula que a gente deu muito e fala muito sobre isso, que são as mágoas. Isso. Essas relações de dominação, subjugação, que são a base do processo monárquico e do temperamento monárquico, elas causam muita mágoa nas pessoas. Mágoas, melindres e tal. E mágoa não tem mágica, tem dois caminhos. Ou você se vinga, ou você perdoa. Se vingar, por exemplo, pode ser isso. Na hora que você vê a pessoa, ou o modus, ou qualquer coisa disso, o que você faz? Você vira a cara, você se irrita, você vai embora, você não vai, você não frequenta. Isso ainda está muito no campo da vingança. E a gente vê que para superar e sair do temperamento monárquico é preciso entender de mágoas e trabalhar com perdão. Talvez não esse perdão tão mal falado e viciado, a palavra errada, pela acepção religiosa, mas o perdão dentro de uma acepção mais científica, paracientífica.
Então eu vejo que a gente tem que ficar atento com as nossas reações, porque geralmente é muito básico, é isso. A gente geralmente tem mágoa, melindre com o grupo e escolheu se vingar. As reações, em geral, são reações de vingança. Quando a gente ainda está reagindo, é a base da vingança de uma mágoa não resolvida, né? Então eu sugiro, todo tema, pessoa, problema que nos causa reatividade, examinar se na base não tem um processo de reconciliação para ser ajustado nesse caso. A gente tem o Tiago agora, depois a Patrícia. Só rapidamente lá no como é que foi o caso da Ana Bolena. Da Ana Bolena? Depois tem outras. A Ana Bolena, ela é uma cortesã, né? Foi preparada para cortesã e na verdade, quem foi oferecida para o Henrique VIII foi a irmã, a Maria, né? Maria. E aí elas foram para a corte, obrigadas pelos pais, e a primeira que teve relação com o rei foi ela, só que a Maria, ela estava casada já, felizmente casada. Aí ela ficou grávida do rei, certo? E a Ana Bolena ficou com muito ciúme. E aí o que ela fez? Então ela foi e casou em secreto com outro homem da corte. A Ana Bolena. A Ana Bolena casou em secreto com outro homem da corte. Aí então ela foi castigada pelo tio e pelo pai. Foi castigada por esse motivo, por ter casado em segredo, porque ela tinha que ser destinada para outro rei ou para outro cônjuge, para fazer contrato e ganhar dinheiro à família, que era o normal na época. E o castigo foi o seguinte: se foi separada do marido, foi enviada para a corte da Catarina de Médici. Esse foi o castigo. Passar um tempo lá na corte da Catarina de Médici, onde ela seria educada, ou, enfim, treinada. A Catarina de Médici, ela treinava cortesãs, tá? Na arte da manipulação e da sedução. E então, quando ela voltou para a corte inglesa, ela tinha virado uma maravilhosa manipuladora e sedutora. Então, ela começou a seduzir a Henrique VIII, daquela forma magistral, aprendida na corte francesa, e conseguiu o seu fim. Aí, então, ela conseguiu que o Henrique VIII rejeitasse o filho da irmã, né? Não aceitasse o filho, que ia ser a salvação do reino dele, né? Ele estava casado na época com a espanhola Catalina, irmã menor da Joana Louca, todo enrolado, né? E conseguiu ser a esposa de Henrique VIII. Aí teve aquela história da influência do livro de Maquiavelo, da mudança de religião, eles tiveram que ir para o Vaticano, enfim, teve todo aquele processo, né, histórico, bem interessante. E casou. Aí ela casou com ele, mas depois ela era muito ambiciosa demais, eles começaram a ter problemas e o Henrique VIII deixou de ter interesse nela, começou a ter interesse em outra mulher e foi decapitada, muito nova. Mas eles tiveram a Isabel, né? A Elizabeth, que foi a rainha, depois a futura rainha durante muitos anos da Inglaterra, né? E ela foi decapitada por incesto. E historicamente não se sabe se isso chegou a acontecer ou não. Tem livros, tem autores que falam que aconteceu e tem autores que falam que não aconteceu. Qual que você viu o melhor livro ou filme sobre o caso, assim, que explicou mais ou menos isso que você falou? O filme da Ana Bolena é um bom filme. Inclusive esse filme eu assisti junto com o Valdo. Eu fui assistir no cinema junto com o Valdo e ele falou que estava muito bem feito. Então, o que ele falou assim, que as cenas, ele falou, é isso mesmo, as cenas de cama era isso mesmo, ele falava, então é uma boa referência, né?
Mas o ideal é pegar um bom autor e uma boa biografia, ou várias, né? Eu não sei se nos cursos que você já deu sobre a monarquia, você já teve alguma parte que você foi direto na questão do império também. E aí eu trago a pergunta e sugestão também, do que você pode dizer dos maiores diferenciais e, de repente, uma sugestão também do que pode se aprofundar melhor em relação ao império. E depois faço uma última pergunta sobre o império. Tiago, que não sei se o Luiz pode me ajudar, mas eu acho que ainda a gente não foi muito... Não tivemos nenhum temático sobre o império, mas foram abordadas algumas biografias sobre imperadores. Algumas sim que foram abordadas, mas não tivemos nenhum temático sobre império. O próximo reciclagem das posturas monárquicas que nós vamos ter agora em julho, ele é sobre políticos nas cortes. Patrícia, pode falar? Ele queria mais outra pergunta. A pergunta é se a pessoa se vê mais como um processo do império, porque tem gente que está muito claro que está mais relacionada à monarquia. Tem pessoas que estão mais relacionadas ao império. Qual que você vê que seria um veio mais, vamos dizer, mais direto para a autopesquisa e autorreciclagem perante a questão de quem se vê quanto ao império? Começa a estudar o império, Tiago. Só que assim, se você esteve enrolado com o império, provavelmente você esteve enrolado com o feudalismo e com monarquia e com aristocracia. Porque aí a tua raiz é muito profunda, entendeu? Sim. Muito profunda. Mas vamos pegar esse negócio do império com o tempo. Precisamos pesquisadores. Nós não podemos pegar uma temática se nós não temos pessoas que tenham pesquisado sobre a temática. Por exemplo, este próximo agora dos políticos, nós temos o Laênio Loxa, a Rosemary Salles, a Mabel, o Jarbas Paranhos, o Luísio. O Luís e eu já somos um clássico, né? Não é nada novo, mas quero dizer, são pessoas que têm estudado bastante sobre política, a Rosy, o Loxa, a Mabel, entendeu? Graças. De nada. E o próximo? Laura, considerando, né, que existe essa hipótese de boa parte de nós ainda temos um passado na monarquia e que para muitos ainda é muito difícil de sair disso, o que tu acha que são os traços assim que sustentam essa dificuldade de sair da monarquia ou essa dificuldade de entender por quê ou o que sustenta isso mesmo, assim? É uma raiz temperamental? Qual é o elemento central, assim, que tu acha que nos mantém nisso ainda? O que nos mantém em quê, Patrícia? Nos mantém ainda meio enrolados e com alguma dificuldade de sair do processo. O que nos mantém enrolado é o temperamento. O temperamento é a última coisa que a gente muda. É o que o professor Valdo sempre falava. Então, partindo dessa base, que o temperamento é a última coisa que a gente muda, nós vamos estar enrolados com isso muito tempo. Então, o que eu sugiro? Fazer uma reciclagem de temperamento muito profunda. Que ferramentas a conscienciologia hoje me oferece para mudar e reciclar temperamento? Quais que são? Se eu sei que meu temperamento tem uma base monárquica, a primeira coisa que eu vou fazer, que você já está fazendo, não perda um curso sobre monarquia. Não perda uma aula sobre temperamento. Vou estudar tudo o que eu possa sobre temperamento monárquico. Vou fazer conscienciograma. Tudo que eu possa fazer para reciclar temperamento, eu vou fazer. Agora, me liberar, fugir da realidade do meu passado, isso não existe. Eu nem quero fazer isso. Para quê? Essa é a minha ficha evolutiva, Patrícia. Essa é a Laura, essa sou eu. Minha Laura, essa é a consciência que eu sou, que eu represento hoje aqui no corpo de Laura. Por que eu vou me liberar disso, se isso sou eu, é o que eu represento? Por que eu tenho que me avergonhar disso? Eu posso me avergonhar se eu não estivesse fazendo nada para melhorar. Aí sim que eu vou sentir muita vergonha na cara. Vou chegar para um intermissivo e falar o quê? Não fiz nada.
Não falei que eu era da monarquia, não falei contra a monarquia, não ajudei os outros a reciclar, isso que eu vou sentir muita vergonha. Mas se eu fiz tudo o que eu consegui fazer até o meu limite, pelo menos conscientemente, está tudo certo, Patrícia. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Só queria acrescentar, Patrícia, aquilo que a Laura acabou de falar, que o temperamento ele é percebido por comportamentos nossos com os outros, né? Então, uma pista que eu procuro, às vezes, nesse contexto, é entender quais são os ganhos secundários que nós temos mantendo aquele traço. Se estudarmos esse ganho secundário, às vezes ele dá uma pista para entender porque é que nós não abrimos mão dele. Isso aí, claro, que se reflete no comportamento com os outros e também conosco próprios, né? Então, esse ganho secundário é talvez o processo mais... é o gargalo para poder entender essa condição. É perfeito, Pedro, que você acabou de apontar, só que concordo plenamente, só que tem uma hora, não sei se a Patrícia chegou nesse ponto, aprofundar um pouco mais, só que tem uma hora que, mesmo com ganho secundário, o sofrimento da pessoa com temperamento monárquico é tão forte, porque ele é forte, porque ele acaba sozinho, ninguém mais aguenta ele. É tão forte que não tem mais ganho secundário que aguante. Se a pessoa chega nesse ponto, acabou. E aí eu penso que é a condição da mudança, quando a pessoa já não aguenta o seu traço. Ela mantém o ganho secundário até o momento onde o peso, digamos assim, dela olhar para esse traço e não aguentar mais, faz ela abrir mão desse ganho secundário em algum momento. Eu concordo contigo. Tem a ver com essa condição da pressão do não aguentar esse traço ao longo do tempo, né? Ela abre mão disso. Mas é óbvio que todas as pessoas que a gente conversou, que ainda não estão no ponto, que não, claro que tem ganho secundário. Tem um orgulho de ter sido da monarquia, ou poder, sei lá o que fosse, né? Isso é óbvio. Isso é óbvio. Ok. Tem outra coisa, por exemplo, dentro da monarquia, eu falei do processo da intelectualidade, né? Isso foi uma coisa que eu resgatei, por exemplo, né? Eu resgatei o meu processo da intelectualidade nesta vida. E isso me ajudou muito. Então, um processo dentro da monarquia, que era a intelectualidade, me tirou do foco do temperamento e me ajudou a reciclar o temperamento. Não me tirou do foco do temperamento, me tirou do foco de me petrificar dentro de me estagnar dentro daquela manifestação do temperamento. Aí eu comecei a escrever, comecei a estudar, fiz a minha faculdade, agora estou terminando a minha segunda faculdade, estou terminando o meu mestrado, estou entrando no doutorado. Isso, para mim, foi assim, a maior viravolta que eu pude fazer para essa reciclagem. Então, eu resgatei um negócio que eu tinha da monarquia, positivo, para dar a volta. Então, se você procura, Patrícia, você vai ter também isso dentro da tua monarquia. Alguma coisa positiva que pode ajudar. Outra coisa importante que queria falar é o processo da família. Quem tem vidas passadas na monarquia tem que observar a sua família. Isso é uma coisa que a gente conversa muito nos cursos. Porque a família é o grupo karma, é as pessoas mais próximas a nós. Então, as pessoas que nós mais devemos, não é? Em teses. As que nós temos mais deuda, grupo kármica. Então, se nós formos da monarquia, essas pessoas têm a ver com monarquia também. Observem. Laura, sim. Continuando nessa linha de família também, e eu lembro que você falou sobre a perda do trono. Caída do trono. A caída do trono. Isso. Quando você citou essa informação, você também citou que provavelmente essas consciências, elas ressomam com alguns transtornos, alguns problemas, e ela fica totalmente fora de si, ou então até não aceitando, provavelmente, esse fato histórico vivenciado na vida passada. Então, assim, eu queria entender sobre, principalmente, o transtorno que você citou, transtorno bipolar, o que seja. Esse transtorno vem especificamente de algo que essa consciência ela não conseguiu fazer na outra vida,
ou de algo que ela não se identifica nessa vida por não retomar. Por exemplo, o exemplo que ele falou de querer estar lá e não estava. E identificação da família, por exemplo, há vários membros da família com esse tipo de transtorno. Então, me lembra o teu nome? Era Elian, né? Então, não tem uma resposta padrão para a tua pergunta. É muito complexo responder a isso, tá? A bipolaridade, em teses, ela é uma doença mental, uma doença psiquiátrica. Ela é mais genética, certo? Normalmente, ela é mais heredada do pai que da mãe, né? Um transtorno de humor. A pessoa agora está triste, é deprimida, agora está eufórica ou maníaca. É a doença que antigamente se chamava maníaco-depressiva, né? Ou histeria maníaco-depressiva, não me lembro bem. Então é mais genética. O que acontece? Na monarquia, irmãos casavam com irmãos, primos casavam com primos, para não perder o sangue real, o sangue azul. E isso causava muitos problemas genéticos, muitas malformações genéticas. Nós temos reis na história que eram todos deformados. Então existia a deformação física e existia a deformação mental. Então tu imagina uma pessoa que tenha tido vidas na monarquia consecutivas, ou seja, uma atrás da outra, né? E eu tenho um livro, por exemplo, que fala de pessoas, de reis e de rainhas da monarquia, todos com doença mental. Tem vários, existem vários com bipolaridade. Então, tu imagina essa consciência, várias vidas com bipolaridade, com depressão, com esquizofrenia, e ela nasce, ressoma de novo. Aí tem a paragenética. É possível que alguma coisa tenha sobrado para ela. Então, essa é uma hipótese que eu levanto. Aí, o que acontece? O que a pessoa tem que fazer? Tem que se tratar. E não sentir vergonha por isso. Igual que nós heredamos o temperamento das vidas, heredamos doenças. Mas eu queria entender a perca do trono. Nas suas pesquisas, a maioria acontecia por quê? A caída da bipolaridade? Não, no trono. Nas vivências delas. Aquelas pessoas que vivenciaram... A maioria eram destronados por guerras, né? Existia uma guerra para conseguir um território de um país e, através da guerra, o outro rei conseguia se apoderar do outro território, o rei era destronado. Então, às vezes um irmão ia a lutar por o trono porque pensava que era dele. Aí conseguia. Entre a mesma família tinha briga para isso. Veneno. Mas aí não era caída da corte, aí matava mesmo. Sim, exato. Isso gerava traumas, né? Exato. A ideia que eu queria entender é justamente nessa questão da perca do trono, da queda do trono, o que poderia repercutir nas vidas seguintes, por exemplo. Melancolia, perda do poder, síndrome do ostracismo, depressão, suicídio em outra vida também, baixa autoestima. O quê? Ou o contrário, a pessoa já nasce e vai por todas. Passa mal e passa a perna em cima de todo mundo. Aquela criança que reina muito. Isso. Já nasce mandando, né? Ou já nasce desconfiando de todo mundo. Não confia em ninguém. Quem que vai me passar? Quem que vai me cortar a cabeça? Quem? Né? São muitas as possibilidades, gente. Muitas. É muito interessante estudar os casos. Aí, então, se você está interessada nisso, sabe o que eu te sugiro? Estuda casos de caída do trono. Estuda casos de reis e rainhas destronadas. O que deu com eles depois? Se sobreviveram, né? Ou, por exemplo, sabe o que seria interessante você estudar? Sabe aqueles reis que eram expatriados para outras terras, outros países? Esses são muito interessantes.
Não matava, mas tinham que morar em outro país, com outra língua, e eles aí não era nada. O exílio. Expatriado, né? Exiliados. Olha, essa pesquisa é muito interessante, ninguém fez. Se você entrar nessa, fala comigo, tá? Me interessa com isso aí de exílio. Laura, a gente tem aqui agora a Virgínia, o rapaz e o Laurentino, a irmã e a Isabel. Tem 5 minutos, então, se alguém achar que a sua pergunta já foi respondida, né, e quiser passar à frente, então, lá em cima. Eu queria comentar rapidamente, né, e saber tua opinião sobre o caso da Espanha, né? Que a Espanha teve monarquia, depois ditadura, né? E a ditadura foi uma experiência super negativa e o povo, quando chegou, voltou à democracia, mais monarquia, todo mundo ficou como, que alívio, que bom, né? Que a ditadura já não voltou mais. E agora estamos em um processo, ainda monarquia e democracia, e a Catalunha está querendo fazer de novo, né, como sempre, essa separação, e estão querendo, já foram para a União Europeia e estão querendo fazer um referendo. E eu queria saber a tua opinião da relação disso com a monarquia, se você acha que é um processo que é positivo, desde o ponto de vista evolutivo, que eles se separam ou não, que ainda continuem nesse processo, porque Catalunha nunca apoiou a monarquia. Sempre eles são... Não, Virginia, eu acho super negativo essa separação. A monja, o trabalho que ela tinha na Catalunha precisamente era evitar esse catalanismo. Haja monja para suportar tudo isso aí. Super negativo. Não. Eu gostaria só de lembrar aqui que eu achei bem interessante quando tu falou ali sobre reis destronados, né? E falou sobre exílio, né? Lugares de exílio. E o antigo nome de Florianópolis se chamava Nossa Senhora do Desterro, né? Então, muitas pessoas iam para lá, né? Nessa condição de exílio, destronados nessas questões aí. Hoje se chama Florianópolis, né? Mas na verdade se chamava Nossa Senhora do Desterro. Interessante, né? Dentro dessa questão aí que a Patrícia tinha trazido, dos ganhos secundários também, o que tem por trás, né? Que ganho de energia e tudo mais, reconhecimento. Eu fiquei pensando, o que talvez falta para a pessoa buscar superar esses ganhos, assim. Aí eu cheguei numa hipótese, eu queria ver o que você pensa disso, que talvez é um auto-reconhecimento de trafores evolutivos, no sentido de eu saber que eu sou bom naquilo sem precisar desse ganho. A tua hipótese tem força, viu? Então, eu fiquei pensando nisso. Será que não é um auto-reconhecimento assim, de trafores evolutivos sem precisar desse ganho? O que você pensa disso? Porque muitas vezes a pessoa monarca ela tem uma intenção em buscar aceitação, em ter esse poder, o ego muitas vezes está por trás disso. Aí eu fiquei pensando nessa hipótese, não sei o que você acha. Seria, então, a pessoa valorizar mais o que ela tem de bom? Isso, mas no sentido mais evolutivo, naquele sentido da necessidade do outro me falar disso, ou demonstrar para o outro. Você pensa o quê? Na verdade, eu acho assim, quando a pessoa começa a pensar mais no que ela tem de bom para fazer assistência aos outros, tudo vai melhorar. Você está muito certo. É a saída, amigo. Sim, entendi. Sim. Você foi no ponto. Uhum. E a outra pergunta é a questão do parapsiquismo. Como que você via isso dentro da monarquia, né? Porque muitas vezes a pessoa não podia trabalhar com isso, ia para fora. Trabalhavam. Agora, como que era esse contexto lá? Tinha o processo da alquimia, né? Eles trabalhavam, mas todo no oscurantismo, né? Não se podia mostrar, senão a Inquisição acabava com tudo, né? Mas tinha algumas cortes que trabalhavam, na corte do Felipe II, na Espanha. O próprio Felipe II tinha um laboratório com alquimia, bem interessante. Trabalhava. Eles tinham as suas eminências pardas parapsíquicas também.
Sim, que isso já vem de antes, né? Das pitonissas, eles usavam. Alguns reis eram bem aficionados a isso. Acho que era isso, obrigado. Obrigada, eu. Vou divulgar, sim, pessoal. Bom, vou agradecer, né, a presença de todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade. E a próxima tertúlia matinal, que será dia 5, próximo domingo, será com o professor pesquisador Marco Antônio Almeida, que está aqui. O tema é filosofia da autocognição. Desculpa, aqui colocaram filosofia. É fisiologia. Fisiologia da autocognição e a especialidade é autocogniciologia. Então, acho melhor você vir aqui e falar. Vai ficar melhor, Marco. Alô? Tá? É bom que dá para repetir várias vezes, né? Porque já falamos aí. Então, a fisiologia da autocognição. É consciencioterapeuticologia o tema, tá? A gente vai abordar a questão da autocognição. Muito interessante. Tá? Vindo de um médico, además, deve ser bem aprofundado. Oi?